Fala, pessoal. Bom, continuando então com o estudo do contrato de doação, terminamos o estudo das modalidades das espécies de doação, e nesse vídeo, que é um vídeo bem curtinho, nós vamos falar sobre a promessa de doação, ou seja, uma espécie de de contrato preliminar, né, unilateral, em que alguém se compromete a celebrar no futuro um contrato definitivo de doação. Então vamos lá. Bom, veja, contrato preliminar unilateral de doação. A promessa de doação seria aquele contrato preliminar em que uma pessoa se compromete a celebrar um contrato definitivo de doação no momento futuro, beneficiando outra pessoa. Então, falando português claro, seria aquele contrato preliminar em que alguém promete fazer uma doação para alguém no futuro. Isso é possível? É a primeira pergunta que se faz. Existe no Brasil promessa de doação? Isso é possível? Resposta: me parece que sim. Né? Me parece que, pelo menos aí na grande maioria da doutrina, acredita-se que a promessa de doação seja possível. O professor Flávio Tartucci fala, a promessa de doação é totalmente possível, não há qualquer óbice à sua celebração. Inclusive, o artigo 466 do Código, que nós já estudamos, prevê a promessa unilateral de contrato, o que só reforça a possibilidade de nós podermos ter a promessa de doação. Realmente, me parece, na minha humilde opinião, que trata-se de um contrato totalmente possível. Não encontro nenhum argumento que me convença de que a promessa de doação não seria possível, tá? O próprio artigo 466 parece espancar qualquer dúvida nesse sentido. A respeito desse tema, temos um enunciado, o enunciado 549 da Sexta Jornada de Direito Civil, que fala: a promessa de doação no âmbito da transação constitui obrigação positiva e perde o caráter de liberalidade previsto no artigo 538 do Código Civil. Bom, esse enunciado já expressa que, para a doutrina civilista majoritária, sim, é possível a promessa de doação. Só que a polêmica que surge é: eu posso exigir o cumprimento da promessa de doação? Essa é a grande dúvida. Fiz uma promessa de doação. Perfeito. Celebrei a promessa de doação, tudo tranquilo. Chegou no momento futuro, eu, que me comprometi a doar o bem, falo: não, não vou doar, não. O sujeito, o suposto donatário, ele poderia exigir que o contrato definitivo de doação seja celebrado? Essa é a grande polêmica, tá? A jurisprudência do STJ parece se posicionar no sentido de que é possível, sim, exigir o cumprimento da promessa de doação. Claro que ainda existe divergência, né? A jurisprudência do STJ parece se inclinar nesse sentido, de ser possível a exigência do cumprimento. Eu, particularmente, pessoal, acho que é possível sim. Porque como é que ficaria o princípio, por exemplo, do pacta sunt servanda, força obrigatória do contrato? Se você faz uma promessa de doação, mas você admite que não se pode exigir o seu cumprimento, na minha visão, pelo menos, você esvazia o instituto da promessa. Promessa é para ser cumprida, né? E a lei não pode, a meu ver, incentivar ou acobertar promessas vazias, promessas que o sujeito não tem a intenção de cumprir no futuro. Então, me parece que o mais adequado seria exigir, sim, seria possível, sim, exigir o cumprimento de uma promessa de doação, tá? Veja aqui.
O próximo ponto eu vou deixar para o vídeo seguinte, nós vamos falar de revogação da doação no próximo vídeo, mas sobre a promessa de doação, era basicamente isso que eu tinha para falar, trazendo aqui para vocês o posicionamento atual do STJ. É claro que nós poderíamos ficar aqui falando horas sobre esse tema, existem argumentos para ambos os lados, de que não seria possível exigir o cumprimento e de que seria possível exigir o cumprimento, mas hoje me parece, se você admite que não se pode exigir o cumprimento da promessa de doação, você esvazia o conteúdo. Você joga fora, você despreza princípios como o pacta sunt servanda. Mas nesse caso perderia o caráter de liberalidade, né? O enunciado fala isso. Perde o caráter de liberalidade previsto no artigo 538. Tudo bem, vamos supor que perca mesmo a liberalidade. Isso é bastante discutível. Né? Perde o caráter de liberalidade? Isso é discutível. Porque, veja, a liberalidade, ela existiu quando o sujeito, o potencial doador, promitente doador, ele resolveu celebrar a promessa de doação. Então, quando o promitente doador celebra a promessa de doação, me parece que ali, naquele momento, ele está fazendo uso dessa liberalidade. Uma vez feita a promessa, ele deve cumpri-la. Né? Ele deve cumpri-la. Ainda que você defenda que haverá perda desse caráter de liberalidade, mas, enfim, o fato é que nós estaríamos tirando a segurança do futuro donatário, que teria nas suas mãos um contrato que, no fim das contas, não seria exigível. Né? Me parece aí que não faz muito sentido. Mas, seja como for, a divergência que existe dentro da doutrina é grande, tá? É grande, mas, de acordo com a doutrina majoritária e até mesmo com o atual posicionamento do STJ, parece que é possível sim exigir o cumprimento da promessa. Penso que não é o tipo de questão para se perguntar numa prova objetiva, numa prova de primeira fase, e sim numa prova aberta, uma discursiva ou até mesmo uma prova oral, ok? Mas, repito, existem bons argumentos para ambos os lados. Tranquilo? Agora, fato é que não se discute de que existe sim a possibilidade, pelo menos, de eu celebrar uma promessa de doação. A polêmica é sobre a exigência do seu cumprimento. Tá bom? Pessoal, então é isso. Vídeo curtinho, só para a gente realmente passar bem rápido sobre esse Instituto da Promessa de Doação. E no próximo vídeo, nós daremos início ao último tópico dentro do estudo do contrato de doação, que é exatamente a possibilidade de se revogar a doação. Esse tema, sim, é um tema de grande importância que merece toda a nossa atenção. Tá bom? Forte abraço, bons estudos e até lá!